Essa é a Quão Grande És Tu, o último lançamento da Hilson. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou postar depois lá no Telegram sobre essa última música. Meu, a mina destruiu, ela arrasou, cara. E essa é uma das músicas talvez mais clássicas da igreja no mundo. E meu, ele diz: Senhor meu Deus, quando eu fico maravilhado, eu fico a pensar nas obras das tuas mãos. E aí o refrão ele fica cantando: quão grande és tu, quão grande és tu e quão grande és tu. E com essa mensagem que eu queria começar essa manhã, lembrando que o nosso Deus ele é tão grande, ele é tão grande que ele cabe dentro de você. Guarde essa certeza, ele é muito grande. Ele carrega, ele mede os oceanos pela palma de suas mãos, ele segura a terra no centro da sua mão. E esse é o nosso Deus. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Sem muitas delongas hoje, meu irmão pastor Victor Azevedo, camisa 10. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo. Chapou com a musiquinha aí, mano? Essa música é muito boa. Na verdade eu não conhecia. Eu não tinha visto essa versão ainda. Essa aí, acho que saiu essa semana aí da Hilson. A Hilson fez Muito bom. uma produção só vozes, cara. Meu, é umas 8 pessoas ali que arregaçam. Deve ter ficado bom mesmo isso aí, viu? Ela ontem. Deixa eu ver se Essa ele aí dá é essa pra estar luz aqui sozinho em melhor. casa, tá no home theater e passar orando em línguas há 10 minutos, mano. Essa é uma boa maneira de começar o dia. Exato, exato. Já voltou o Ótimo. culto? Já voltei domingo passado. Que da hora, irmão. Bom demais. Voltamos domingo Mais uma passado. vez, cara, obrigado por estar com a gente aqui. A minha tá travando? A minha tá travando? Ou não? Tá travando, tá travando. Tá. Tá dando umas Tá travando, travadinhas. né? Uhum. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ele já vai solicitar novamente aqui. Mas para quem não está acompanhando a gente ainda, eu estou indo para o nosso 8º mês de live. Todos os dias, 11 da manhã, tenho feito uma live dedicado ao meu tempo aqui. E Voltou? a gente tem uma série chamada Bíblia na Mesa. Agora sim. Boa. Desculpa, não sei o que aconteceu, tô dando conexão fraca aqui. Tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo. Vamos ver. Não tá travado. Vamos ver. E o Victor Azevedo topou já de primeira. Foi um dos caras aí que me incentivou bastante a ser esse catalisador. A gente tem uma mensagem que eu creio que é matéria-prima para consertar a humanidade. A gente tem uma revelação de uma pessoa, a gente tem uma compreensão de uma compreensão da vida humana. E sabe o que eu tenho pensado, Victor, essa semana? Uma coisa que Deus tem falado muito para mim é que você nunca vai ouvir um arrogante pregando graça. É impossível o soberbo pregar graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá graça. Isso aí. E aí, o que Deus tem me falado muito é que a nossa medida de compreensão de graça depende impreterivelmente da nossa medida de humildade. A medida de humildade que eu tenho é a medida da graça que eu compreendo. Amém. E as pessoas elas estão tentando Amém. compreender a graça com a cabeça que pensa, mas a graça só se compreende com a mente que sente. Isso aí. A humildade ela não é um pensamento, a humildade é um sentimento, né? E quando a gente tem esse sentimento de humildade,
onde a gente prefere os outros em honra, onde o nosso coração está. Porque perceba, as pessoas que mais estão preocupadas com a graça são as pessoas que mais estão preocupadas com o mundo, estão mais preocupados com o próximo, estão mais preocupados com a próxima geração. E eu É. creio que a gente foi encontrado nesse lugar, né? E para mim é uma Amém, honra cara. aqui provar que você, o fruto da graça que você carrega, é o reflexo da humildade Amém. que você nunca perdeu. Você sabe exatamente Amém. de onde você saiu, você sabe quem te levantou, você sabe como que você chegou até aqui, até hoje. E é isso aí, irmão. Então, com vocês, pessoal, sem Amém. muitas apresentações, vocês já conhecem bem Vitor Azevedo. Vitor Amém. Azevedo é com você, irmão. Amém. Obrigado, Cal. Primeiramente, obrigado. Eu acho que essa sua fala, ela é completamente coerente. Eu tenho essa caneca, hein? Eu tenho essa caneca aí. É, eu tenho essa caneca. E para E mim esses caras são humildes, mano. É humildade nessa caneca. esse- esses caras são. Mas sabe, Cal, eu acho que uma das coisas que mais me impressionam em Jesus, ele dizer assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar o fardo pesado de vocês e vou dar para vocês o meu que é leve. E aí vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde. Então, quando Jesus ele diz, olha, você vai ter uma vida leve, porque eu te darei essa vida leve, logo após ele diz, e você vai aprender duas coisas. E o que eu penso, Cal, é que mansidão e humildade são as coisas que mantêm a vida leve. Mansidão e humildade mantêm a nossa vida leve e nas nuvens, no bom sentido da palavra. Quando uma pessoa ela é humilde, ela sabe receber com gratidão qualquer circunstância ou situação da vida. Porque a não humildade significa que você esperava que você merecia algo diferente do que está acontecendo. Ou você esperava que você merecia mais do que aquilo que está acontecendo. Isso é não humildade. E a mansidão leva você a saber abraçar com carinho cada momento da sua vida. E no domingo passado eu preguei uma mensagem, Salmos 23, que eu vou pregar hoje de novo, né? Porque a gente aproveitou para voltar esse momento agora pós-pandemia, a gente aproveitou para voltar com celebração semanal. Então a celebração da quarta é a mesma do domingo. Então você multiplica mais, você consegue utilizar melhor o prédio, né? Enfim. E aí eu brinquei, Cal, que eu por muito tempo fui o menino Davi do Salmo 30. Que é o menino Davi do Salmo 30, ele diz assim, na minha juventude eu disse ao Senhor, eu sou inabalável. E aí eu brinquei lá na nossa comunidade que o Salmo 23 seria maravilhoso se acabasse no versículo 3. Porque no versículo 3 você está bebendo água tranquila e você está em verdes pastos. Mas o versículo 4 ele chega, né? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, ele era um lugar onde os pastores da Idade Média, né, do tempo antigo, eles davam o nome de Vale da Sombra da Morte para qualquer tipo de terreno ou de caminho que fosse dificultoso para as ovelhas passarem. E ovelha, como é um animal meio cabeça dura, era muito comum as ovelhas caírem e se perderem no meio desse caminho. É por isso que uma outra prática de pastores de ovelhas era, no final do Vale da Sombra da Morte, contar as ovelhas para ver se no caminho havia alguma se perdido. E aí, obviamente, que isso me lembra de Jesus, dizendo que ele é o pastor que conta as suas ovelhas também. E que ele deixa as 99 onde estiver para ir atrás dessa uma que se perdeu. E aí o meu ponto aqui é abraçar o vale da sombra da morte é humildade. E se manter humilde no vale da sombra da morte é mansidão. E é interessante que eu fui pesquisar um pouco sobre essas práticas pastorais na antiguidade. E uma outra coisa que os pastores faziam enquanto andavam por terrenos perigosos, Cal,
era cantar músicas. Porque eles diziam que a maneira mais eficaz da sua ovelha manter os olhos fixos em você é ouvindo a sua voz. Hum. E aí vem Jesus em João capítulo 10 e diz: Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, é de uma beleza, assim, essa fala de Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde, porque para mim, a mansidão e a humildade faz com que até os momentos difíceis sejam leves. E aí, um outro ponto que eu tenho falado muito é, Jesus disse que seria leve e não fácil. Mas a leveza na caminhada com Deus, ela é indispensável. Não existe vida com Deus pesada. E uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela está sempre pesada. Sempre. Porque carregar pedras pesa. Então, só complementando essa sua primeira fala, cara, para mim, gente humilde, gente mansa. Inclusive, estava conversando essa semana com o Cagal, você no copo da Beta e eu no copo de bar, ó. O pingado. É, o pingadinho. E aí, eu tava conversando com o Cagal e eu falei pra ele, eu falei, cara, sabe que eu acho que a gente aprendeu a metrificar umas coisas que não fazem muito sentido. O que que é ser de Deus hoje em dia? Você ser de Deus hoje em dia é você ter um bom discurso, é você pregar o evangelho, é você ser alguém que está na igreja todo domingo, é você participar do evangelismo da igreja, é você fazer corte, é você casar virgem. Isso virou ser crente hoje em dia. Isso virou ser de Deus. Yeah. Mas eu acho que não tem nada mais longe do que o que Deus espera de nós. Em que sentido estou dizendo? Jesus disse que no meio da igreja, na verdade, eu sempre brinco com isso. Jesus disse, é o Vitor que não queria acreditar. E até hoje eu não queria acreditar que é assim. Jesus disse que no meio da igreja o joio e o trigo crescem juntos. E Jesus também disse que no meio da igreja o verdadeiro e o falso crescem juntos. Só que Jesus, ele não me deixou com essa notícia sem nenhuma outra informação. Ele disse, Vitor, o joio e o trigo crescem juntos. O verdadeiro e o falso crescem juntos. Mas tem um teste que é infalível. E não é o teste das obras. É o teste do fruto. É infalível esse teste. Então, Vitor, você pode fabricar boas obras, mas você não pode frutificar bons frutos pela sua força. Então, a maneira de a gente perceber a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, deveria sempre ser essa: mansidão, humildade, paciência, domínio próprio, longanimidade, generosidade, características que só Deus tem e que só temos hoje porque nos foi dado de graça. Então, eu gosto de uma frase de Irineu de Lyon. Ele disse que nós somos destinados a ser pela graça aquilo que Jesus é por natureza. Então, é aí que está para mim a verdadeira transformação de uma pessoa. É quando ela, de graça em graça, se torna aqui e agora uma expressão ainda maior e superior daquilo que Jesus é e sempre foi. Então, a minha maneira de viver a vida cristã, a minha maneira de viver a vida com Jesus hoje, aqui e agora, tem sido muito isso. Essa ideia de que eu devo gastar os meus dias aqui e agora tornando o mais denso possível. Tornando o mais denso possível, o mais denso, o mais exato possível de quem Cristo sempre foi, é e será aqui e agora, para as pessoas que podem me ver e estar perto de mim. Para mim, é aqui que entra a missão da igreja, que é onde até queria entrar aqui a falar um pouco sobre... perdão, eu ia até falar um pouco sobre isso, de sermos esse corpo de Cristo. O que é ser corpo de Cristo? O que significa ser corpo de Cristo? O que O diabo tá me ligando aqui, Cal.
Quem que vai nunca? parar. Bem na hora da live. Pronto. Quem nunca? Pô, bem agora. Mas o que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco é Colossenses capítulo 1, versículo 15. E eu vou usar novamente a Bíblia aqui, a mensagem, onde ele diz: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu lembro que na primeira live que eu fiz com você, eu falei assim, Cal, eu vou me atentar aqui nos nossos momentos em não ficar falando da graça abstrata. Tipo assim, da graça que está lá, e aí a gente está aqui, e aí você fala da graça como uma revelação, é maravilhoso. Não, não, a gente já sabe isso aí. Até falei isso para você na primeira live. Falei, vamos se ocupar em trazer aqui agora. Como que eu faço para transformar isso que eu tenho em potencial em manifestação aqui agora? E aí, quando eu olho um texto como esse, que diz que Jesus é o propósito de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Qualquer coisa fora do Cristo é sem propósito, é destinado a morrer. É como uma poeira que está se desfazendo. A verdade é que quando Adão dá esse salto para fora de Deus, ele começa a se desfazer. Ele perde o sentido, ele perde o toque, ele É. perde a mansidão, ele perde a humildade, ele perde o domínio próprio. Logo depois a gente vai ver o primeiro assassinato. O homem perde a sensibilidade e o homem se desumaniza. E aí, Cal, eu vou dentro desse ponto. Eu li um cara esses dias que ele vai dizer que pecado é a desumanização de si mesmo e do outro. Eu achei interessantíssimo essa colocação dele. Porque a gente aqui no mundo ocidental, a gente aprendeu que pecado é masturbação. Então o jovem não quer masturbar. E aí a gente levou o pecado para uma parada tão moral, ela é tão pequena e ela é tão sem sentido que a gente se tornou piada para quem ouve a gente falar. Pô, então você é crente, aí, cara, você nunca transou, aí, você não pode beber. E tipo assim, o evangelho de Jesus Cristo, que é como você disse, é matéria-prima para a transformação do mundo, se torna piada porque, você não pode transar. Tipo assim, o que que é isso? O que que fizeram com o que Jesus trouxe? O que que fizeram com a verdade de Deus e com a mensagem que pode transformar e revolucionar o mundo inteiro, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação. Então, quando você pensa nisso, e aí agora, né, aqui você disse que eu posso falar e ficar à vontade, né? Quando Jesus ele fala que do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, e aí você vai ter o seu corpo lançado no inferno, aquele inferno que Jesus está falando ali, a palavra grega para aquilo ali é Geena. E não sei se você já viu Ah, sobre isso, já. mas era o lugar onde ficavam os lixos da época. E uma informação interessante que eu não sabia é que no Guiena, o Guiena era conhecido também por ter cachorros que ficavam comendo uns aos outros. Porque hoje em dia a gente tem cachorro de estimação, que nem a minha cachorra, ela é fofíssima. Mas naquela época, cachorro estava na rua, cachorro era meio canibal o negócio, assim, comia lixo. E nesse Guiena, onde eles colocavam o lixo e eles queimavam o lixo ali, porque não tinha, obviamente, a estrutura que nós temos hoje para lidar com as lixeiras, eles colocavam os lixos lá, eles colocavam para queimar. Ali, os cachorros ficavam em volta e eles comiam uns aos outros. E quando eu li essa informação, eu falei, cara, essa é a vida infernal. A vida infernal é a vida onde os seres humanos começam a comer uns dos outros. E aí, isso é o pecado no seu ápice. É onde eu não trato o Cal como humano, o Cal não me trata como humano, eu não me trato como humano, você não se trata como humano e a gente se animaliza, a gente se torna animais. A gente se torna animais. E aí vem Jesus. E Jesus mostrando para nós qual que é o propósito original de Deus em toda a criação. A
a minha ideia é tipo assim, Jesus fez o Vitor deixar de ser animal, entende? Jesus fez o Vitor voltar a ser gente. Jesus fez o Vitor voltar a ser gente. Essa pandemia, esse momento que a gente passou, mexeu muito comigo, cara, de verdade. Mexeu muito comigo porque eu olhava para as mortes ou para as notícias e tudo isso, e, cara, eu tinha uma crise interior, assim. Porque eu falava assim, cara, por que eu tô vendo número? Cada, cada número é uma pessoa, cara. É. Eu não posso ter isso como uma métrica, um dado. É tipo, a minha avó morreu de corona, né? Minha avó pegou e minha avó morreu. Agora, 500 mil de pessoas morreram no mundo. E aí eu fiquei indignado como a gente aprendeu a ouvir uma notícia dessa e achar normal. Como a gente aprendeu a ouvir coisas como gente morre de fome na nossa cidade e achar normal. É. E por outro lado, a gente vê a igreja buscando a justiça moral. A gente vê a igreja buscando a justiça, santidade. E aí eu tenho parado para pensar muito nisso. Em Cristo Jesus está o propósito de Deus para o ser humano e você vê Jesus fazendo o quê? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Pregando o evangelho ao pobre, libertando o cativo, curando os enfermos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Cara, todos os meus devocionais têm passado por esse corredor, desde o começo da pandemia. É por aí que eu tenho caminhado, é por aí que eu tenho andado. Em Jesus eu vejo o motivo e o propósito de toda a criação. E eu não quero gastar os meus dias. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de gente. Eu não sou professor de teologia. Por muito tempo eu quis ser a teologia, saber da teologia, saber explicar a teologia. Sabe o que eu quero hoje? Eu quero ensinar as pessoas que Jesus colocou para andar comigo a viverem o máximo possível como Jesus vive. Só isso que eu quero. O que eu quero hoje é poder dizer o que Paulo disse. Olhem para mim. Como Paulo fala para Timóteo, olha que ousadia, que confiança ele fala, Timóteo, você tem me olhado de perto, e aí quando você vai para o texto grego, é literalmente como uma lupa. Timóteo, você tem me olhado de perto como uma lupa, então você tem visto o meu procedimento, você tem visto a minha mensagem, você tem visto como eu ando e como eu procedo. Imite isso. Porque eu estou imitando a Cristo, eu estou engajado em ser Cristo aqui agora. Então eu tenho pensado, repensado, pensado de novo. Inclusive ontem eu estava lá na nossa igreja escrevendo e reescrevendo todo o nosso plano de carral, de pequeno grupo, em como fazer isso que eu estou falando aqui agora, ser mais eficaz. Entendeu? Não é sobre ter a teologia, a resposta se Deus é ou não é, se Deus, a soberania de Deus elegeu ou não elegeu para o inferno, ele não elegeu, Deus é bom, Deus é amor. Mano, esse negócio todo assim, eu fiquei, tipo, cara, eu falei, que é isso, cara? Eu não me permito mais perder tempo com isso. Eu sou pastor de gente. Jesus me colocou para representá-lo e dizer, Vitor, tu me amas, Jesus, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, gasta tempo com gente, gasta tempo ensinando as pessoas, gasta tempo ensinando as pessoas a viver a vida na terra, gasta tempo gasta tempo praticando a justiça. Gasta tempo praticando a justiça, entendeu? Gaste seu tempo, seu dinheiro, a sua vida, seus recursos com as pessoas. Então, assim, cara, eu tenho tentado rever as minhas práticas e também rever aquilo que eu penso de Vitor como ser ministerial. Qual que é o meu ministério? Tipo, o que é ser pastor? O que é ser pastor? Entende? Um pastor. O que é ser pastor? Então, eu tô andando por esse caminho. Né? Eu tô andando por esse caminho e cara, eu tenho respeitado muito
gente que fala muito diferente de mim, mas que eu vejo o brilho do Cristo, sabe? Na face assim da pessoa, e quando você fala com a pessoa tá preocupada com o mundo, igual você falou aí. Cal, esse negócio grego, mano, de que Deus está lá, a gente está aqui. Aí Deus está lá no céu, a gente está aqui, e a terra é o extrato dos pés de Deus. Cara, isso é totalmente contra a mensagem do Evangelho. Tipo, Deus não está lá. Aí aonde entra o meu ponto da mensagem do domingo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não porque você está me assistindo, não porque Deus está lá falando, vai, Vitor, vai, você consegue. Não, é porque tu estás comigo. Deus é um Deus que não nos assiste. Deus não assiste o cal. Deus passa com o cal. Deus está dentro do cal. Então, aí foi quando essa concepção. Deus está sobre. Então, sim, Deus é outro. Ele está sobre. Ele está no mundo, mas ele não é o mundo. Ele está sobre, Paulo vai dizer. Ele é por nós e ele está em nós. Só que aí eu gosto de ir para um outro ponto que João ensina. Paulo ensina esses três. Sobre, por e em. João ensina um quarto. João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas quando o Vitor ama o Cal, entre nós. Então o Vitor está aqui, o Cal está aqui. Entre nós, Deus está. Então é essa vida que eu quero viver, Cal. Eu quero viver assim. Eu quero viver assim. Hoje, quando eu estava fazendo meu treino, estava na esteira assim, eu estava fazendo. Hoje foi um treino bem. Foi forte o treino, assim. E aí, cara, eu pensando, cara, a cada passo que eu dou, o meu corpo inteiro reage numa beleza que eu não consigo explicar, numa beleza que eu não consigo dimensionar. Cada pisada, cada força, cada músculo. Cara, eu me emocionei, me arrepiei enquanto eu corria e eu pensando assim, eu quero essa vida. É essa vida que eu quero. E na hora até me lembrei de uma frase do Rubem Alves que ele fala assim, ele diz, quem precisa parar muito para pensar Deus ou para falar com Deus é porque não o está respirando. Então, eu tenho tentado ir para esse lugar. Eu tenho tentado ir para esse lugar de consciência. Eu quero Jesus, eu quero ser Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim como olharam lá para Pedro e João no Sinédrio. Lá em Atos capítulo 4, verso 13. E aí eles olham e dizem, nossa, é impossível dizer que esses dois não estiveram com Jesus. Eu quero ser esse reflexo para a humanidade. É impossível dizer que o Vitor e o Cal não estiveram com Jesus. Está na face deles. É só você ir lá ver a vida deles. Até porque uma outra coisa que me chamou muita atenção, quando a gente vai lá em Atos, no capítulo 1, né, continuando Colossenses, Lucas e Atos é um livro só, né? Lucas e Atos é um livro só. E um romano pagou, né, ele investiu para Lucas ir atrás desses dados. Historicamente falando, mais ou menos isso que aconteceu. Então, Lucas e Atos é um livro só, onde Lucas, né, ele vai atrás dos dados, e Lucas era muito inteligente, enfim, e ele vai escrever ali o Evangelho, segundo escreveu Lucas e Atos, numa mesma coisa. E aí, quando ele começa Atos, ele fala assim, olha, Teófilo, até aqui, ou seja, o Evangelho de Lucas, eu contei para você o que Jesus começou. Olha isso, cara. O que Jesus começou a fazer e ensinar. Começou. É como se ele estivesse dizendo assim nas entrelinhas. Até aqui, eu falei para você o que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, eu vou mostrar para você o que Jesus continua fazendo e ensinando. Mas agora é através do seu corpo. Agora é através da igreja. Jesus continua fazendo e ensinando aqui agora. Mas vou te mostrar, Teófilo, que agora é um pouco diferente a forma de fazer.
Até porque lá em Lucas, Jesus disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês irão a lugares onde eu não fui. Eu vou estar em vocês. Quem vos receberem, recebeu a mim. Então eu tenho gastado tempo, energia, escrita, pensando, escrevendo e meditando nisso, cara. Tipo assim, eu sou a presença de Deus no mundo. E aí, quando você pensa no tabernáculo, né, num templo, o lugar mais importante do templo é onde está a imagem do Deus adorado nesse templo, certo? Esse é o lugar mais importante do templo. E aí é interessante que se a gente parte do ponto que o mundo é o templo de Deus, Gênesis 1:26, Deus diz que deixou a sua imagem na terra. E aí Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E aí mais para frente, no próprio livro de Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer: e Cristo em vós, esse é o mistério que estava oculto. Há séculos. Há séculos, e nos foi revelado. E aí é muito interessante, porque ele está dizendo assim, ó, se o mundo é o templo de Deus, todo templo tem uma imagem. Mas Deus disse para nós, seres humanos, não fazermos imagem dele. Por quê? Porque nós nunca acertaríamos, até porque não precisa ser feito a imagem dele, porque ele já nos fez a sua imagem. Então nós somos a imagem de Deus no grande templo humanidade, no templo mundo. Nós somos a imagem de Deus. E aí, a última coisa para encerrar minha fala aqui, nesse negócio todo do corpo de Cristo e agir por meio dele, aquilo que ele começou, a gente continua, o Cristo em nós, o Deus não está lá, mas está aqui, quer viver. Eu confessei um pecado domingo na nossa igreja. Na verdade, não um pecado, eu confessei um erro de crença que eu tinha um tempo atrás. Uma vez, cara, olha só que vergonha. Eu confessei lá, vou confessar aqui. A minha irmã não estava conseguindo pagar a faculdade dela e ela inventou de fazer uma rifa para pagar a faculdade. Eu fiquei indignado. Porque na época eu tinha aquela parada assim, você não crê? Eu tenho vergonha, ainda bem que fazem anos, mas tenho vergonha de falar. Não, mas você não crê que Deus é seu pai, ele vai fazer isso por você e tal, enfim. Oprimi ela assim, sabe? Só que sabe o que é mais louco? Eu sabia que ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas eu tinha. Então eu fui para ela e falei assim, você precisa crer e declarar que vai ter. Aí eu estava fazendo exatamente o que João dizia. Vocês dizem ter um encontro com Deus e você vê alguém com frio e você fala, não, vai para casa, Deus vai te abençoar, vai te dar uma roupa. E eu fiz isso com a minha irmã. E aí, tipo assim, cara, peraí, eu tô falando pra minha irmã orar, mas eu sou a resposta dessa oração aí. E aí uma outra coisa que se perdeu no meio da nossa tradição é o que é orar. A gente acha que orar é entrar no quarto, fechar a porta e ficar falando um monte de coisa, e não é. Primeiro que oração começa antes de eu começar a orar, até porque Jesus ora por mim antes de eu começar a orar para ele. Essa relação, essa interação, ela já existe, ela já é real aqui agora. A gente está orando aqui agora, é interação com ele. Enquanto se conversa com Jesus é oração. Enfim. E aí, cara, eu até pedi perdão para minha irmã e também falei para ela, falei, ó, posso contar essa história por aí? Eu quero contar eu quero deixar isso claro. E aí ela falou que beleza, né? E, cara, essa ideia de que o Cal precisa só de Deus e de que o Vitor precisa só de Deus, ela não é de Deus. Eu lembro, quando eu era mais novo, eu falava assim, eu não vou casar, porque eu preciso só de Deus. Uma vez eu preguei uma mensagem, quando eu era adolescente, que eu falava assim, ó, se eu fosse Adão e Deus falasse para mim, você tá sozinho, eu vou fazer alguém para você, eu diria, você tá maluco, Deus? Eu não preciso de ninguém, eu tenho você.
Mas a verdade, Cal, é que quando Deus diz, não é bom que o homem viva só, nas entrelinhas Deus está dizendo, só eu não basta. Porque tinha um homem aqui, toda a criação abaixo dele, Deus acima dele e ninguém do lado dele. E sabe o que eu tenho aprendido? Aprendi é que o Vitor precisa de Deus e o Vitor precisa de gente. Porque eu sou corpo de Cristo. Eu não sou corpo de Cristo sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando eu falo de ser corpo de Cristo, eu estou falando de, primeiro, ter um cabeça. E que aí, aqui, o final do texto de Colossenses vai dizer, da mesma forma que a cabeça orienta o corpo, Cristo orienta a igreja. Jesus quer viver a minha vida. É. Mas, ser corpo de Cristo também significa que o Cal sou eu. E o Vitor é o Cal. E aí é o que vai fazer sentido quando Paulo vai dizer que se um chora, todos choram. Se um sofre, todos sofrem. Só que isso é muito discurso, mas como que a gente faz para levar isso para a prática? Sabe o que eu penso para levar para a prática? A gente tem que parar de falar, vou orar por você mais vezes. A gente tem que parar de falar isso aí e se tornar a resposta da oração da pessoa. Por isso que eu usei esse exemplo da minha irmã. Na prática, é a dor dela não ter para pagar a faculdade doer no meu bolso e eu vou e pago. Na prática, sofrer com ela é sofrer com ela. Então toma, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu ia ter que fazer ou não, mas tá aqui, a gente é um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se você tá em dívida, eu tô também. Mas em algum ponto da história, da vida aí, a gente foi perdendo tudo isso. E, enfim, muita coisa foi entrando e como eu te falei, desde o começo da pandemia eu repensei, comecei a repensar em muitas coisas e muita forma de fazer as coisas. Porque eu quero ser para você. E essa é a experiência que o Evangelho me chama a viver. Eu ser para o Cal o que eu vi Deus sendo para mim. Quando Jesus diz que o Espírito Santo consola, ele consola, mas ele consola através de quem? É uns aos outros. Os textos são muito claros sobre o consolo mútuo, pastoreio mútuo, edificação mútua. Os textos são claros. Então, ser corpo de Cristo é ter o Cristo vivendo em mim, mas ao mesmo tempo é saber que eu sou membro e preciso de você. E aí é uma fala que eu tenho usado muito, é todo eu precisa de você. Todo eu. E isso tem levado a gente como comunidade, até comunidade local aqui, por amor, a um outro nível de amizade, cara. Amizade espiritual mesmo, amigos espirituais, sabe? Então, eu tenho feito esse pensamento aí, é por aí que tem andado os meus pensamentos, é aí por aí que tem andado os meus devocionais. E como eu falei com você do nosso primeiro dia da nossa live, a graça expressa aqui e agora. E termino com uma fala de Robson Cavalcante. Gosto muito dessa fala dele. Ele disse que a missão da igreja, a missão do Cal, a missão do Vitor, é tornar o mais denso possível, aqui e agora, o reino que será ali além. Então é por aí que eu tenho pensado e estou cheio de esperança e já que estou cheio de esperança, estou grávido do futuro, de alguma maneira. Percebo ele dentro de mim. E eu acho que o caminho que o Espírito Santo tem me iluminado a percorrer como Vitor e como Vitor Ministério, é algo parecido com o que eu tenho falado com vocês aqui nas nossas últimas 3 lives. É um processo de cristificação, né, de se tornar em manifestação de graça e pela graça aquilo que Jesus é, por mérito e natureza.
É. E ser essa É. expressão de Deus na terra. Uhum. E aí encaixa completamente no que você disse para mim, porque quando Paulo vai dizer, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo, ele mostra o Cristo servo em seguida. Então, quando Deus se revelou, ele se revela servo. Uhum. Então, Deus é servo. Cara, é muito bruto, é muito, meu Deus, é bruto demais. Aí, uma outra coisa que eu falei, que foi interessante, que, cara, veio na hora, na minha pregação retrasada, veio na hora. Eu falei, gente, Jesus, Jesus não é meu Deus, eu não amo Jesus porque ele é o Deus mais forte. Eu não amo Jesus porque Jesus é o Deus mais forte do que o Deus da religião X, o Deus da religião Y. Jesus não é o Deus mais forte. Jesus, porque quando você vai para, qual que é o seu Deus? Ah, meu Deus é o Deus X. E como que é aqui? Ah, aqui a gente sacrifica criança. Aqui o nosso ritual é XYZ. E aqui os nossos dogmas é HXL. Ah, legal. Mas você tem que se converter. Para quê? Não, porque aqui o meu Deus, ele não pede criança, ele pede dinheiro. Então, assim, criança não. Mas ele pede dinheiro. E aqui o nosso rito é XYZ e aqui os nossos dogmas é tal, tal, tal. Então, repara. A lógica dos deuses é a mesma, mas o meu Deus é mais forte. O meu Deus é o único, o seu não existe. Não, cara, Jesus não é isso. Jesus não é mais forte. Jesus é sem precedentes. Jesus é Deus porque o homem caído não poderia criar um ídolo como Jesus. Todo ídolo se parece com a lógica de Adão. Você dá, ele te devolve. Você faz, ele te abençoa. Você não faz, ele te amaldiçoa. Todo ídolo trabalha com a lógica de Adão. Qualquer homem caído pode inventar um Deus assim. Agora, nenhum homem poderia inventar um Deus Jesus. A gente nunca teria essa ideia. Jesus é sem precedentes. É por isso que ele é Deus. E ele é o Deus do Evangelho. É por isso que ele é por isso que é por isso que ele me cativa. Porque ele não tem parecido e o Victor nunca inventaria essa história. Por aí. Dá a impressão que transformaram o evangelho numa gincana que Deus está perdendo e precisa da tua ajuda para ganhar. É isso aí. É isso aí. Mas olha que interessante, você citou um texto que eu estava com ele aberto aqui para continuar já complementando o que você falou. É Ah, de Filipenses 2, 5 e 9. Tende em vós o sim. mesmo sentimento que houve em Cristo. A tradução original significa assim, ó. Tentem pensar como Cristo pensava. É Tentem isso. pensar. O ponto do sucesso de Jesus não é que ele pensava outra coisa do que as pessoas da sua geração. Jesus não pensava outras coisas, ele pensava as mesmas coisas de um jeito diferente. Isso. E Isso. hoje a religião ela está tentando pensar uma coisa nova, está tentando inventar uma outra coisa. E na verdade a graça ela redime todo o pensamento que já é dentro de uma nova maneira de pensar a mesma coisa. Por isso o Amém. resultado é Amém. diferente. Eu tenho falado aqui, Amém. não sei se você conhece o Sérgio Ponce, né? Conheço. Conheço. E eu tenho falado aqui sobre aquela conferência, não sei se eu tinha te comentado com você, ou se foi com o Anderson Silva, sobre fazer uma Sim. conferência de 100 homens, né? Sim, E, falou. e Deus tem me falado muito sobre levar esses 100 homens a entender que graça é um modo de pensar, não é o que se está pensando. Então, a gente precisa fazer um concílio, seja de Niterói, seja um concílio de Curitiba, de São Caetano, de qualquer lugar, um concílio, onde a gente começa a levantar uma geração que pare de replicar frases que a graça diz, que a graça é e que a graça não é. E a gente precisa levar eles a uma compreensão que o evangelho é uma metanoia. Ele não É isso muda aí. o que eu penso, ele muda como eu penso. Jesus, o sucesso de Jesus não é o que ele pensava. O sucesso de Jesus era baseado em como ele pensava as mesmas coisas que todo mundo estava pensando. E aqui eu entendo uma Uau. coisa, Isso aí é bom, hein, Cal? cara, porque isso aqui é a matriz da vida humana. Porque aí o cara ele pode pensar o que ele quiser, só que se a matriz está redimida, o que ele pensar é justificado. É, Então, eu não pronto. preciso falar para ele sobre finanças se o modo de pensar dele foi redimido, foi justificado. Isso Então, aí. ele não consegue mais pensar
corrompido finanças, ele não consegue mais pensar corrompido, e aqui o coach chama isso de modelo mental. Ele não consegue mais pensar corrupto um pensamento que, ao processar pela matriz de pensamento dele, entra a justiça, entra a perspectiva de Deus. E aqui é interessante que você começou falando aqui no devocional, porque qual que é o nosso problema? O que a gente compreende hoje denuncia o que a gente não compreende. Então, por exemplo, você citou aqui uma chave da compreensão da intimidade com Jesus, com Deus. Nascer de novo não é ter Deus. Nascer de novo é entender que você é um com Deus. Sei. Então, se eu sou um com Deus, por exemplo, se eu entender que nascer de novo é ter Deus, Deus está pensando uma coisa e eu penso outra, porque somos dois dentro de um. E aqui o pensamento é dividido, o ânimo é dobre, e não é para ter ânimo dobre. Então, a gente cria lá no passado que nascer de novo, agora eu tenho Deus. Por isso que todo dia quero matar minha carne, eu quero morrer para mim mesmo. Porque você fala assim, pô, eu tenho Deus, mas esse vagabundo aqui ainda está vivo dentro de mim. Só que a Bíblia diz que assim como o homem que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Isso aí. É fundição. Não tem como eu ter um pensamento que não é Deus pensando. Não tem como eu ter uma fala que não é Deus falando. E aqui aumenta o nível de responsabilidade. E aqui entra o nível de profundidade de humanidade que a gente pode viver. Total. E aí o teu texto ele diz assim, ó, quando olhamos para o Filho, vemos o invisível. Esse texto podia estar escrito assim, ó, quando vemos para Jesus, vemos o Deus invisível. Só que o Filho aqui, ele só estava falando do primeiro, mas pode ser o meu nome e o teu nome. Ele está falando do Filho, e o Filho está falando da gente. Sim. Quando vemos o Filho, vemos o Pai. E Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Só que hoje, o evangelicalismo conseguiu levar a gente a duvidar que quem olha para o Cal vê o Pai. Consegue ver mais arrogância nisso do que lógica. E é lógica, por quê? Porque se eu sou filho, se eu entendo que eu tenho a plenitude do Cristo dentro de mim, e aí é entender que eu e Cristo somos um. Já não sou eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, eu vivo pela fé. Exato, é isso. Eu lembro uma vez que eu falei uma coisa que me trouxe até uma confusão. Eu falei, ó, Deus, ele não responde você enquanto você ora, mas a solução está enquanto você pensa. Pensa. Deus pensa em você. Tipo assim, você e Deus pensam. Né? Então, aí, Cal, muda tudo. Eu falei assim, ó, esses dias atrás na nossa liderança. Falei, gente, toda a comunidade tem que ter coragem de fazer o que fizeram lá em Atos 14. Eles se reuniram, decidiram um tema, decidiram uma parada e falaram assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É um concílio que pode dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pode fazer. Aí eu lembro de Jesus falando, que você ligar aqui tá ligado, que você desligar tá desligado. Tipo assim, mas cadê a coragem disso, cara? Tipo assim, hoje em dia você vê, o mundo todo, a igreja polarizadíssima, polarizada total, por causa dessa falta de consciência que em nós habita corporalmente a vida do Cristo. Toda divindade e plenitude. E que a lógica de Cristo está em nós. E aí as pessoas se submetem a uma coisa antilógica por uma construção versiculista de textos bíblicos. Só que não tem lógica nenhuma, não tem lógica. Aí você fala, cara, mas não tem lógica, a pessoa, mas está na Bíblia. Aí, tipo assim, a gente entra numa parada que é uma desconstrução que precisa da primeira coisa que você falou. Humildade. Humildade. Cal, o que você está falando aí agora, uma pessoa que não tem humildade para destruir o que ela aprendeu, ela não usufrui.
De jeito nenhum. Ontem eu estava dando na escola Mateus e um rapaz levantou a mão e falou assim para mim, Vitor, tá muito difícil para mim. Eu estava falando da batalha espiritual, né? E ele falou, tá muito difícil para mim. E aí a escola que ele fez de batalha espiritual, eu também fiz. Por incrível que pareça, eu fiz na minha adolescência, minha família era de lá. Eu falei, eu imagino, cara, mas você vai precisar de humildade. É isso aí. É isso aí. E aí, eu tenho falado aqui, ontem eu falei numa live aqui, que existem dois tipos de pessoas destruídas no mundo. A primeira é o ignorante, porque o povo é destruído por falta de entendimento. E a segunda é o soberbo, que é Deus resiste. Nossa, verdade. Deus resiste. Não tem um soberbo que tenha sucesso na vida. É, É Deus que resiste a ele. E aí, no século XXI, de ignorante, a gente tem bem pouco entre a gente. Então, na verdade, a massa das pessoas soberbo. vão ser destruídas por causa da soberba. E aí o texto diz, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O fim é saber viver exaltado. É, O fim não é viver humilhado, desgraçado, chorando, falando, putz, eu não sou nada, né? Tudo aquilo que a religião mandou a gente fazer. E é interessante que eu gosto de tudo isso, porque está chegando um tempo que está ficando muito claro que a religião não funciona. A religião não funciona porque prova disso é que não funciona nem com os filhos dos religiosos. O relacionamento primário de uma pessoa religiosa, a religião já não funciona na primeira relação próxima dele. é, Porque a religião funciona para uma criança enquanto o pai pega ela pelo braço e arrasta para a igreja. Assim que sim, ela tem a opção de não ir, ela para de ir para a igreja. sim, E eu amo isso, por quê? Porque os dias da religião estão contados. é, Porque a religião, ela se tornou, querendo ou não, o plano B da incredulidade. O cara que ele duvida das promessas de Deus, o cara que ele duvida da proteção de Deus, o cara que duvida da provisão de Deus, ele recorre à religião porque ali tem algo material. Ali ele consegue ter o ponto de contato onde ele fala, não, não, agora estou debaixo da cobertura, agora não vai dar ruim. Só que, na é, verdade, é um ajuntamento de incrédulos. Por quê? sim, Porque a religião, ela tenta materializar o que precisa ser crido. Então, você tem que é, crer. Se você não crer, não vai acontecer. sim, E aí, quando você começou falando aqui de obras, né? Que a gente fabrica obras, mas é, produz fruto. é, A religião nunca vai conseguir produzir fruto. Ela é uma nunca. indústria de boas obras. Uhum. A religião, ela sempre vai Adestramento. apresentar para a gente um plano do que você pode fazer, mas ela nunca vai te apresentar uma proposta do que você pode ser. É, Na religião não tem como ser. Você não tem de quem nascer. E religião que eu digo aqui é religião, desprovida da figura central do Espírito Santo. A religião, ela não funciona na inteligência do Espírito Santo. Ela funciona na inteligência de todo o resto, menos do Espírito Santo. E quando eu falo aqui, né, o que a gente entende hoje apenas denuncia o que a gente não entende. Quantas pessoas hoje que talvez sabem provar porque foram batizados na água, mas talvez nunca vão saber entender e provar por que Jesus teve que ser batizado se ele não tinha pecado. Então, se eu sou batizado na água hoje, só revela o que eu não sei. E aí, o que a gente sabe hoje está denunciando o que a gente não sabe e devia saber. Então, eu creio que a minha morte foi a morte de Jesus. Eu creio que minha ressurreição foi a ressurreição de Jesus. Mas eu não consigo crer que o meu batismo na água foi o batismo de Jesus. Eu não consigo ver a relação entre eu, nova criação, ele carregando sobre si os meus pecados, sendo batizado no pecado. Esse é o batismo de Jesus na água. Ele tomou sobre si ali, Isaías 53. E também pecado. Né? Quando a gente fala, não pecar, agora eu venci o pecado. Não, irmão. Não pecar não faz você compreender o pecado. Pecado era muito mais do que não pecar. Pecado era um principado, era uma potestade que sepultou a terra.
que até quem não pecava morria, porque o aguilhão da morte era o pecado. Isso. Então, as pessoas conseguem saber o que é não pecar, mas não conseguem entender o que era o pecado. Né? Não pecar é hamartano, é só uma subcategoria. Mas a batata era bem mais quente, o buraco era muito mais embaixo, quando Sim. o pecado ele reinou de Adão até Moisés. Sim. O pecado ele tinha domínio, ele reinava. E aí vem Jesus e o Cordeiro de Deus, ele tira para sempre, ele remove do mundo. Ele destrói o corpo do pecado. O pecado tem um corpo, o pecado não é o errado que eu fiz. O pecado tem um corpo, o pecado ele não pedia licença para matar, né? Vitão, tenho 40 segundos aqui, vai cair minha live. Eu sei que você tem teu horário. Muito obrigado novamente. Né? É sempre uma honra conversar com você. Para mim é um prazer também. Obrigado. Estou feliz que meu CEO da minha igreja tá assim com o CEO da tua igreja. Eles estão pensando em igreja junto. Sério? Pode ter certeza que a gente vai escrever alguns livros aí sobre igreja, irmão. Cara, tô te esperando. Então, beleza. Muito obrigado, Cal. Muito obrigado a todo mundo que está aí. Permaneça no amor de Deus.